Olá. Cumprindo todos os protocolos sanitários de enfrentamento da pandemia de Covid, a equipe de comunicação da OAB Santos vai manter no ar o programa que tem esse nome, OAB no Ar. Confira os destaques desta edição. A palavra da diretoria vem com o diretor-tesoureiro Dr. Rafael Meirelles. O juiz da 4ª Vara Civil de Santos, Frederico Messias, traz sua equipe para explicar sobre digitalização de processos. No momento das comissões, Paulo Schiff, o assunto é Direito de Família. A OAB Santos retoma a entrega de carteiras com todos os cuidados sanitários. E a conselheira estadual Sônia Catarino apresenta a primeira sessão virtual do TED. E Rodrigo Julião com a palavra do presidente. Hoje, na palavra da diretoria, eu vou começar com o tesoureiro Rafael Meirelles, que eu nunca conversei aqui no programa, então hoje ele foi intimado a conversar com a gente para falar sobre as atividades da OAB. Primeiramente, prazer, Rafael, finalmente, né, a gente está conversando aqui. Exatamente, o prazer é meu, Sérgio, estar aqui participando na sua companhia de mais uma vez aqui no programa da OAB. Rafael, a gente tem sempre a ideia de trazer a diretoria para o advogado, né? E o nosso programa atinge o telespectador que se interessa nos assuntos jurídicos e tudo mais. E uma das coisas que a gente estava, que eu vi na pauta, que foi sobre os serviços que a OAB presta, os seus convênios, né? Queria que você falasse mais sobre isso. A OAB já possui seus convênios tradicionais, né? Inclusive junto com a CASP. Mas a OAB Santos, devido ao grande número de advogados inscritos na região e os seus dependentes também, podem usufruir de todos os nossos convênios, a gente vai cada vez mais aumentando o nosso grupo de convênios. As pessoas podem acessar tanto nas nossas redes sociais, quanto no nosso aplicativo. Há uma aba só para os nossos convênios. A gente tem um projeto de ampliar isso, fazendo um aplicativo só de convênios, um clube de conveniados, justamente só para isso. E cada vez mais a gente vai aumentando a nossa gama de serviços, né? Vai trazendo a própria Ordem dos Advogados ao mundo tecnológico, ao mundo do streaming, né, das plataformas e tudo mais, onde reúne lugares onde vários serviços são colocados para serviço das pessoas e dos advogados no caso, né? E com a questão do aplicativo, que hoje todo mundo faz as coisas por aplicativos, pelo celular, então isso ficaria até mais benéfico e mais rápido, né? Algumas empresas solicitam algum tipo de QR Code que a gente fornece, então o aplicativo ele acelera esse procedimento e fica muito melhor. E a pandemia nos ensinou também que as pessoas conseguem se virar com QR Code, links e tudo mais, né? Até as coisas que a gente achou que não poderiam fazer, tipo um supermercado, estou dando um exemplo, as pessoas tiveram que se adaptar e fazerem. Com a questão da pandemia, a gente fez convênios com laboratórios também, com diversos laboratórios, ampliando também a questão não só de exames para Covid, detecção de Covid, mas sim de todos os exames que sejam necessários, tanto para o advogado quanto os seus dependentes também. Isso é muito benéfico para todos, para os advogados saem ganhando e se adapta, a OAB se adapta aos dias atuais, né, a modernidade que foi empurrada pela pandemia. Falando em pandemia, eu queria saber da tua opinião, como advogado, como dirigente da OAB, realmente, como ela afetou, como você visualiza, desde que a OAB voltou aos seus serviços, você tem um panorama geral do que tem acontecido e até afetado a própria profissão, né? Sim, além da nossa profissão ter que se adaptar, inclusive com audiências virtuais, eu até falei isso numa outra fala da diretoria em nosso programa, que nós instalamos 4 salas equipadas para as audiências virtuais. A OAB teve que se adaptar, a entrega de carteiras hoje ela é limitada, a gente entrega menor números e vão fazendo várias sessões. As pessoas, infelizmente, não podem trazer seus familiares, às vezes podem trazer apenas um, mas todos com máscara, todos os protocolos e o acesso sempre medindo temperatura. Temos um funcionário disponível nas entradas para a utilização de álcool gel. Fomos se adaptando ao jeito que dá. E para concluir, eu queria saber, já como dirigente, se já expôs até o que está acontecendo, o quadro geral, mas eu queria saber como advogado mesmo, com efeitos da pandemia, qual o direcionamento da própria profissão, que você imagina como é que a profissão vai se readaptar, ser tocada, porque mudou hoje o mundo virtual, ganhou uma força muito maior e a advocacia segue isso. E eu queria saber a tua opinião pessoal sobre isso. Toda grande mudança a gente fica um pouco assustado e tem que se adaptar de qualquer jeito. Eu às vezes comparo esse
procedimento de adaptação, inclusive quando se transformaram os processos eletrônicos, se eu não salvo engano, em 2014 e 15. E a gente teve que se adaptar e hoje a gente dá, graças a Deus, os processos serem eletrônicos, porque justamente esses processos foram que continuaram tramitando durante a pandemia. A questão das videoconferências, das audiências telepresenciais, eu acredito que o advogado, pelo que eu já estou escutando, gostou no modo de conciliação. Inclusive para cidades distantes e as cidades, mesmo que seja um Guarujá, São Vicente, que seja perto, isso faz que o advogado não tenha que se locomover e perder tempo com locomoção, inclusive com gastos, utilização do seu veículo. Então eu acho que as audiências de conciliação, acho que essas devem permanecer. As de instrução, a nossa classe ainda está um pouco relutando, inclusive por questões de testemunhas. Mas é o que a gente tem que fazer, é se adaptar para ser o melhor possível, a nossa profissão fortalecer em conjunto, é isso que a OAB prega, uma união entre a nossa classe e disponibilizando o maior número de espaço e equipamentos possíveis para ajudar todo mundo. Exatamente. As questões operacionais, ela havia uma sistemática toda já bem célebre do advogado, questão de audiência, fazia parte até do glamour da profissão. Glamour duro, mas fazia parte até, e eu acho que a adequação se vem, a mudança, às vezes ela é um pouco mais dura, rígida para você quebrar, mas provavelmente essa questão operacional se adequa. E a questão econômica, realmente, como o mundo passa por transformações, o advogado segue essa tendência e se readapta como qualquer outra profissão. Rafael, eu quero te agradecer aqui pela presença. Outras vezes, outros convites agora você tem que aceitar para a gente poder continuar assim. Com certeza. Virei com o maior prazer. Agradeço a entrevista, o bate-papo. Agradeço as pessoas que não estão aparecendo aqui, mas nos nossos bastidores sempre trabalham por um melhor programa que a gente sempre faz. E é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado. O OAB no Ar hoje vai receber o Dr. Frederico Messias, titular da 4ª Vara Civil de Santos, que vai explicar o processo digital. Não deixe de conferir a matéria. Sérgio, hoje a pauta é super importante a respeito da digitalização dos processos físicos. A gente experimentou aí durante essa pandemia, os processos físicos ficaram parados. Hoje eles representam 20% do movimento do estado inteiro. É um número absurdo de processos físicos aqui no estado de São Paulo. E a digitalização, a gente sabe, acompanha o processo eletrônico, torna o processo muito mais ágil, torna a movimentação muito mais fácil, inclusive para o advogado, que pode movimentar e acompanhar o processo de qualquer lugar, não precisa necessariamente vir ao fórum. Então eu acho que essa pauta da digitalização é super importante, não apenas para o Poder Judiciário, mas também para os advogados, porque facilita a vida de todo mundo e agiliza o andamento desse processo. O procedimento da digitalização é um tanto quanto complexo, mas por isso eu trouxe aqui a minha coordenadora do 4º ofício, a Rita, e ela vai poder explicar em detalhes como é que o advogado deve fazer para proceder com a digitalização dos processos. Não é isso, Rita? Exatamente, doutor. Boa tarde. Na verdade, assim, o primeiro passo é peticionar para que o juiz aprecie se o processo está em termos para a digitalização. Essa digitalização ela deve ocorrer de todos os volumes e todos os apensos. Então, o advogado vai ter que ter em mãos todos os volumes e todos os apensos para que possa digitalizar. Enfim, peticionou, o juiz despachou, autorizou, o processo está em termos. O que fazer? Vai ser marcado uma data para vir retirar estes autos para que se proceda à digitalização e um prazo. O juiz vai dar um prazo razoável, dependendo dos autos, para que possa dar tempo do advogado digitalizar. É importante salientar que a gente tem que colocar, que nós temos que colocar o tipo de peça, petição inicial, contestação. Todos esses itens têm na categorização do documento. E tem um manualzinho depois no próprio site do tribunal que explica direitinho, mas é muito simples também. Clicou com o botão direito, já aparecem as categorias dos documentos, clicou e insere nos autos. Após a digitalização, esses autos
devem ser devolvidos os físicos em cartório e tem que ser intimada a parte contrária para se manifestar com relação à digitalização. Se faltou alguma peça, enfim, ele tem 5 dias para isso, para manifestar. E ele pode concordar com a digitalização, a parte contrária, ou ele pode recusar ou dizer, olha, está faltando determinada peça. E aí o juiz vai apreciar esse pedido, se estiver faltando peça, vai ter que ser inserida essa peça que está faltando. E se ele recusar, o juiz é que vai, enfim, apreciar o motivo pelo qual ele está recusando a digitalização. Só para ficar claro, a digitalização do processo e a inserção dessas peças digitalizadas no processo é responsabilidade do advogado enquanto tiver com o processo em carga. Exatamente. Na verdade, o cartório vai fazer uma conferência, porém, enfim, de acordo com o comunicado 466 de 2020, é de responsabilidade do... Eu achei importante destacar que o comunicado do TJ, está lá na página inicial, é o 466, que trata da digitalização dos processos. E uma outra questão importante é que aí o processo físico devolvido em cartório, ele permanece no cartório por um período, enquanto tramita o digital, caso haja necessidade de consulta de alguma coisa, não é isso, Rita? Exatamente. Já tem alguns pedidos aparecendo, Rita? Já temos vários pedidos, na verdade, todos em termos, porque ele não pode estar com prazo para a parte contrária, então a gente já está deferindo, Excelência aqui já está deferindo, e a gente já está agendando para o advogado vir buscar os autos. Sérgio, uma outra questão que eu também queria destacar é que, na verdade, houve essa possibilidade dos advogados procederem com a digitalização, mas, na verdade, o Tribunal de Justiça já tem um projeto de digitalização às custas do próprio tribunal. O grande empecilho é o custo para essa digitalização. Nós estamos falando aí no estado de São Paulo de 9 milhões de processos físicos, o que geraria um custo aí entre 300 e 500 mil reais, algo que o tribunal não tem condição de fazer hoje. Então, o tribunal resolveu dar uma opção para aquele advogado que queira digitalizar o seu processo, que o faça, mas aí terá que arcar com os ônus dessa digitalização, não é isso, Rita? Exatamente. Infelizmente ainda não tem, mas futuramente deverá vir, enfim, essa digitalização por parte do próprio tribunal. No AB no Ar, aqui no Momento das Comissões, nós vamos conversar com a vice-presidente da Comissão em Estudos de Direito da Família e Sucessões. Ela vai contar para a gente o que mudou, e olha, as mudanças são muito significativas nas punições de pensões por falta de pagamento de pensões alimentícias aí durante esse ano de pandemia. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Paulo, tudo bem? Como você disse, as mudanças foram grandes e significativas, pois ocorriam, antes da pandemia, a prisão em estabelecimento prisional. E agora, com esse coronavírus, que foi uma situação totalmente atípica, que nós esperávamos que fosse passar somente um período, todo mundo acreditava que ia ser 15 dias, depois foi aumentando, e por determinação e recomendação do Conselho Nacional de Justiça, foi feita a modificação de que fosse feita a prisão em modo domiciliar. Porém, esse modo de prisão domiciliar trouxe algumas complicações para que fosse feito o pagamento dos alimentos. Deixou de haver aquela pressão grande sobre o devedor da pensão alimentícia, né? E por não ter essa pressão, né, para realizar esse pagamento, acaba ficando uma situação onde a prisão, ele fica em prisão domiciliar, o modo coercitivo da prisão, né, civil não tem a sua eficácia, então, no momento, nós ficamos meio em ver navios e nós passamos a preferir, no modo de realizar a execução de alimentos, passamos a preferir o modo de expropriação, que nada mais é do que a penhora.
Então, através da penhora, que é o modo que nós estamos mais utilizando no momento, nós conseguimos fazer com que o alimentando tenha a sua subsistência. A prisão deixou de assustar o devedor, ficou numa situação mais cômoda. Tinha tornozeleira essa prisão, não? Não, é porque ele ficava sem fiscalização. Na verdade, ele ficava em estabelecimento prisional, em uma cela separada. Ele tinha uma cela especial. Então, ele não tinha contato com os outros presos. E isso também era algo que assustava de imediato. Olha, fui preso. Mas não era de um jeito assim tão assustador, porque o advogado, a partir do momento que ele vai, conversa com o seu cliente e consegue fazer ou um acordo, porque o acordo ele vai não é rescindir a palavra, ele vai cessar, entre aspas, o débito se a outra parte aceitar. Então, o que acontece é que o advogado realizava o acordo entre as partes ou o pagamento integral e ele era solto. Então, a prisão, ela assusta, mas funciona. Diferente do que está acontecendo agora com a prisão domiciliar. Agora, a penhora, ela tem efeitos mais ou menos equivalentes à prisão? Tem efeitos equivalentes, inclusive em uma decisão recente, até mesmo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é algo que nós estamos caminhando para utilizarem nos outros estados. No caso, a penhora pode ser feita, inclusive, em bens da nova companheira do alimentando, ou do alimentante, ou do companheiro da alimentante, porque é muito bom a gente ressaltar que os alimentos não são só os pais que pagam, mas também pode ser as mães que pagam, né? Então, a partir dessa decisão, já estamos utilizando bastante desse método para realizar a penhora, inclusive em bens do companheiro ou da companheira para para sanar todos os débitos. Os atrasos. Como você vê, acabou essa situação mais cômoda, né, do devedor da pensão alimentícia durante a pandemia. Rafaela Moscatelli, obrigado pelas informações aí sobre esse tema e boa sorte aí na continuidade do exercício do cargo de vice-presidente da comissão. Obrigada. Queria aproveitar para os advogados que tiverem interesse em entrar na nossa comissão, estudar um pouco mais sobre o direito de família, procurar ou na Secretaria da OAB para fazer a inscrição junto à nossa comissão, ou no Instagram, que é Comissão em Direito de Família e Sucessões. Muito obrigada, Paulo. Uma boa tarde. O OAB no ar volta já já. Olá, meu nome é Frederico Messias, eu sou juiz aqui da 4ª Vara Civil de Santos. Eu estou aqui na OAB hoje para convidar vocês para conhecer o meu canal no YouTube, é o Professor Fred Messias, um canal com vários vídeos tratando de assuntos de direito. Então eu convido você a conhecer o canal, se inscrever no canal e ativar o sininho, como os mais jovens falam, para que você possa receber sempre a notificação de novos vídeos. É um projeto aí paralelo à magistratura, voltado ao magistério, voltado ao diálogo, ao debate. Então sinta-se à vontade para comentar, para questionar alguma dúvida que você tenha. Enfim, entra lá, conhece o canal Professor Fred Messias no YouTube. Nós estamos aqui no Santa Saúde Consulta, a mais nova unidade, o anexo 2 dessa grande clínica de especialidades e diagnóstico do Plano Santa Casa. Na Avenida Ana Costa, uma localização excelente, uma estrutura fantástica. E aqui eu quero também, que é importante nós registrarmos a parceria com a OAB, com a Ordem dos Advogados do Brasil. E eu quero aqui mandar um abraço especial ao Rodrigo Julião, o presidente da Subseção de Santos, um grande parceiro, amigo, uma pessoa que sempre prestigiou não só a Santa Casa de Santos, mas o Plano de Saúde Santa Casa. E falar um pouco sobre a estrutura dessa unidade. É uma unidade que vem trazer cada vez mais o acolhimento, cada vez mais a humanização, cada vez mais um atendimento em saúde de qualidade. O diferencial do Plano Santa Casa não é só a questão do atendimento do nosso associado, do nosso usuário, é a questão
de valorizar também o bem-estar do familiar. Então nós nos preocupamos também com as famílias e é por isso que todos aqueles que adquirem o Plano Santa Casa têm como retaguarda o maior hospital da região, que é a Santa Casa de Santos, é a Irmandade, um hospital de alta complexidade, um hospital que tem todo um atendimento diferenciado, um corpo clínico maravilhoso, com expertise, com grande atendimento em tecnologia e saúde de ponta. Então, essa nova unidade vem contemplar aqui algumas especialidades importantes, trazendo também junto nesta unidade uma parte de exames diagnósticos. Nós temos agora aqui a questão do laboratório. É muito importante nós registrarmos que cada vez mais nós estamos retirando do ambiente hospitalar aquelas especialidades, aqueles exames, aquelas consultas que a pessoa possa fazer numa unidade como essa, uma unidade ampla, uma unidade que tem toda uma retaguarda importante. Então, o meu muito obrigado à Ordem dos Advogados, a essa grande parceria e conclamo aqueles que queiram conhecer essa unidade, que venham conhecer essa grande clínica Santa Saúde Consulta, agora na Avenida Ana Costa. Um abraço. Oi, meu nome é Giovana Bueno, acabei de receber minha carteira da OAB aqui nesse evento da OAB Santos, nessa retomada depois da pandemia, e eu estou muito feliz em iniciar essa carreira e eu agradeço à OAB Santos por todo o suporte que ela me deu desde a época de estagiária e é isso, estou muito feliz com essa oportunidade, com esse evento. Obrigada. Hoje é um dia muito feliz para a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santos, porque retornamos a entrega das carteiras dos advogados e dos estagiários, sempre seguindo o protocolo de distância e de acordo com o protocolo da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo e respeitando o distanciamento. Tivemos essa semana essa entrega e agora vamos fazer periodicamente as entregas, sempre respeitando o protocolo. Muito obrigado. O programa OAB no Ar foi conferir o trabalho numa sessão do TED. E lá podemos contar com a presença do ilustríssimo corregedor adjunto de todos os TEDs do Brasil. Vamos conferir a matéria. Nós tínhamos julgamentos presenciais, presenciais no sentido físico, né? Que são muito gostosos, muito bons. Não o momento do julgamento, mas o encontro com os colegas, a troca de ideias. E agora mudou tudo. Nós vamos, através de uma plataforma, fazermos o mesmo julgamento, obedecendo os mesmos princípios do contraditório e da ampla defesa dos representados, com sustentação oral, com tudo que as nossas leis determinam, mas só que virtualmente. Eu sinto só a falta da presença física dos colegas. Eu acredito que pode ser que continue, eu espero que não, né? Não sei se pela de ser uma advogada um pouco mais velha, mais experiente, eu acho que o encontro dos relatores, o momento em que nós trocamos ideias, todos nós aprendemos muito, porque os nossos julgamentos são processos administrativos que seguem o rito do processo penal, como qualquer processo administrativo, mas a troca de ideias é muito enriquecedora entre nós. E isto com certeza nos fará falta
porque a plataforma não vai nos permitir isso. A plataforma tem um tempo, vai seguir os esclarecimentos, mas as grandes aulas que nós aprendemos aqui não vão acontecer. Então eu espero que não, mas acredito que até o ano que vem nós ficaremos em julgamentos virtuais. Estou pretendendo pelo menos 2 por mês para ir tocando o nosso acervo, que não parou mesmo durante a pandemia, com o prédio fechado. Nós continuamos entregando os nossos processos aos relatores. As pessoas de risco receberam, através de motoboy, os processos. Quero aqui agradecer pessoalmente. E para fechar, como sempre, o OAB no ar nesta edição, Rodrigo Julião e a palavra do presidente. Olá a todos. Hoje chamo a atenção de toda a sociedade e dos colegas de profissão sobre a necessidade da advocacia como essencial para que se faça justiça dentro de inúmeras situações. Falo isso pelo que está ocorrendo devido à crise da saúde com o Covid no Brasil. As pessoas e até empresas estão fazendo acordos extrajudiciais e contratos sozinhas, sem a presença de um advogado que lhes auxilie na base legal e defenda todos os seus direitos. Isso é gravíssimo, porque existe sim a má-fé para apressar acordos que só beneficiam quem já está devidamente informado sobre seus interesses. A OAB Santos traz essa situação a público como um alerta a todos vocês. Se de um lado vemos algumas facilidades de acesso a órgãos públicos para uma reclamação, um pedido de acordo, por outro, confiar apenas em tal facilidade pode ser um grande, em especial, perda de direitos. Acordos extrajudiciais, contratos sem embasamento legal, pedidos de benefícios previdenciários sem qualquer esclarecimento a uma vida de trabalho, locador e locatário fazendo contratos de renovação sem informação das partes, são exemplos de como algumas pessoas e empresas estão se aproveitando da fragilidade que esta pandemia trouxe e a falta de informação. Por isso, destacamos aqui a importância da participação do advogado nessas negociações. Sabemos que o brasileiro tem o péssimo costume de se automedicar, com as piores consequências para o seu organismo. O mesmo acontece quando achamos que podemos entender os caminhos de um processo ou de um contrato. Quem sabe a dose que cura e a que pode matar é o médico. E quem sabe ler nas entrelinhas da legislação somos nós, advogados. O OAB Santos está ao lado da vida, em todas as circunstâncias. Não arrisque os seus direitos, procure sempre o seu advogado. Muito obrigado. Você acompanhou mais uma edição do OAB no ar, cumprindo todos os protocolos de enfrentamento, todos os protocolos sanitários de enfrentamento da pandemia de Covid-19. Você teve todas as novidades, todas as notícias, relatos de todas as atividades da Subseção Santos. Até a próxima edição.